nossas aulas, a gente fala muito sobre estado de tensão, né? É um ponto muito importante do nosso trabalho, né? A gente usa bastante tempo da nossa aula falando sobre isso, trabalhando isso, né? E alguns alunos comentaram com a gente que eles nunca tinham escutado falar esse termo. E eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo para explicar um pouquinho melhor do que a gente está falando quando a gente usa esse termo, né? Tá, deixar só uma coisa clara que quando a gente está falando em estado de tensão, a gente não está falando do estado de tensão que a pessoa está aborrecida, está com raiva, né, está tensa porque está lidando com estresse de uma forma complicada. Não é disso apenas. Estado de tensão é um estado que ele é inerente ao ser humano, ele é inerente à matéria viva. Então vamos lá no micro, que seria a célula. Para que todos os processos biológicos celulares funcionem, ela precisa desse estado de tensão, tá? Então, subindo aí um pouquinho, né, para formar tecido, para todos os sistemas funcionarem, o coração bater, o intestino funcionar, o sistema nervoso funcionar, para pensar. Então, é desse estado de tensão que a gente está colocando aqui, tá bom? No macro, que seria o estado estrutural, que é o que a gente trabalha aqui, então assim, a gente ensina os nossos alunos a reconhecerem esse estado de tensão, se está mais para rígido, né? Ou as lacunas de força, se eles não conseguem gerar tensão, gerar força em determinados movimentos ou tarefas que a gente pede aqui no estúdio. Então é importante frisar que quando a gente está falando de tensão, gerar força, a gente não está privilegiando um tecido, a gente não está falando exclusivamente de tecido muscular quando a gente está falando sobre isso, né? Sim. E aí é um pouco confuso, Rosana, porque eu até entendo, tá? Porque assim, primeiro que a gente estudou anatomia, partezinhas, segmentado, e anatomia a gente não estudou no vivo, a gente estudou no morto, tá? Então esse é o primeiro ponto. E tudo que a gente estudou também foi tudo muito compartimentado, né? Vamos estudar agora o sistema locomotor, vamos estudar o sistema cardíaco, tá? E isso tudo acontece junto. Então, eu gosto muito da frase, tudo acontece junto e ao mesmo tempo. Então, nós somos uma unidade e a gente é uma unidade com um nível de complexidade gigante, tá? Então, assim, o estado de tensão, ele vai no sistema inteiro, tá? Então, o sistema, dependendo da demanda, né? Você vai para um estado de tensão maior e depois você volta, vamos colocar assim, para um estado mais basal. Isso é o que deveria ser. Que a gente ficasse flutuando nesses estados de tensão, tendo, né? Essa capacidade de ajuste. Então, eu vou falar aqui um exemplo, tá? A girafa está lá na savana tomando a água, num lugar super confortável, tomando a aguinha dela lá. De repente, ela sente que o leão está chegando. Nesse momento, todo o sistema vai ir para um estado maior, todo o nível de tensão, tá? Para quê? Para permitir, para capacitar que a girafa corra do leão ou para lutar com o leão. Então, não é um tecido só. Todo o sistema vai fazer isso, com todas as descargas possíveis e imagináveis internas, né? Todo o regime de força vai estar propiciando isso, para ela lutar ou para ela fugir. Se o leão não comer a girafinha, ela vai voltar para um lugar, que ela vai se sentir confortável de novo, e nesse momento todo esse sistema vai voltar para aquela demanda que não precisa, que não exige tanta força. Seria mais ou menos assim. Então, assim, o tempo todo o nosso sistema deveria estar reconhecendo o que está acontecendo e ajustando nossa morfologia de acordo com a demanda, né? Aí isso pode acontecer tanto com o estímulo externo, como o exemplo que você deu aí do leão e da girafa, né? Que houve uma percepção de algo que ia acontecer e ela se ajustou para aquilo, como no estímulo interno. Isso pode acontecer no processo digestivo, por exemplo. Sim. E assim, essa capacidade de se ajustar, a velocidade com que a gente faz isso, a eficiência dessa movimentação para qualquer
contexto, ela depende muito do que a gente tem de bagagem dentro da gente, Sim. né? Vai depender muito do que aconteceu com a gente lá na nossa primeira infância, nos nossos primeiros meses de vida, 0 a 1 ano. de como a gente se construiu, que é um ponto crucial no nosso trabalho, que a gente não vai falar hoje muito sobre ele, mas Sim. ele vai ser muito falado, né? Vai depender de como você continuou se movimentando ao longo da vida, de como você lida com estresse, como é sua alimentação, seu sono, um montão de variáveis, né? E o que a gente tem percebido é que o estilo de vida que a gente foi adotando nos últimos anos nos afasta cada vez mais dessa capacidade natural de autorregulação, né? Então, às vezes, você tem um dia super estressante de trabalho, onde você realmente tem que levar teu nível de tensão para um lugar mais alto, só que você volta para casa, você continua naquele nível de tensão e você não dorme, né? E aí você não sei o quê. Então, assim, ou vice-versa, né? Sim, sim, ou você sim. precisa... A falta também de uma força eficiente também, isso também não é bacana. Isso entendeu? é importante. Que são né? as lacunas estruturais de força que a gente traz. Tá? Exatamente. Então, assim, o estado constante na rigidez, sem você conseguir desmanchar isso, e também o não gerar força, né? Porque se você parar para pensar, né? O que é o estresse? Você tem que dar conta. Exatamente. Entendeu? De qualquer estresse. Vamos lá. Praticamente tudo é estresse, né? A comida que você come é um estresse. Ele pode ser positivo ou negativo, entendeu? Uma movimentação, ela é estresse. Pode ser positiva e pode ser negativa. Então, a gente pode usar e favorecer isso para uma preservação estrutural, para um envelhecer com mais bem-estar ou não. E aí, já que isso não está acontecendo da melhor forma, naturalmente, a gente tem como treinar isso também, né? E isso é uma proposta importante para nós, né? Aí, para isso, a gente tem o nosso lugar preferido aqui. O chão! Assim, cada vez mais, né, diante desses anos todos de experiência, o chão é um verdadeiro laboratório, tá? E assim, eu acho que ensinar essa pesquisa para os alunos, isso é muito importante. Então, assim, o que é muito importante? Primeiro, ensinar, assim, qual é o estado de tensão, perceber o estado de tensão de cada um, tá? Então, assim, é muito rígido, é uma rigidez que realmente não consegue amaciar, não consegue ceder, como é que eu vou falar? Uma constância maior em rigidez, isso também é um problema, tá? Isso também é um cenário muito favorável para ter lesão, para ter dor, desgastes articulares frequentes, entendeu? Então, isso é uma coisa bacana. E uma outra história também é o reconhecimento de a não capacidade de gerar força com uma movimentação menos complexa. Isso também é legal. Então, às vezes, a pessoa ela é brilhante num esporte, tá? Tem lesões, às vezes, recorrentes, alguma coisa nesse sentido, e quando chega aqui, em movimentos com menos complexidade, ela não tem condição de gerar tensão, não tem condição de gerar força, que é essa lacuna estrutural que a gente fala, entendeu? Então, assim, eu acho que no chão dá pra gente fazer todo esse laboratório. Né? Que a gente está se relacionando de uma forma, sim, né, a gente diferente relaciona, com a gravidade. tem inúmeras possibilidades de se relacionar diferente com a gravidade. Então, isso também pode levar a uma harmonização dessa tensão, o que vai favorecer processos biológicos mais positivos, vamos colocar assim, entendeu? Para a gente ter um bem-estar maior parte do tempo. Vou dar um exemplo que eu faço sempre, tá? Em geral, finais de semana eu escalo. Então, vamos colocar aí, sei lá, uma montanha de 400 metros, é praticamente quase que o dia na montanha, escalando, entendeu? Então, assim, se eu vou fazer um movimento, né, um exercício, uma atividade em que a demanda vai ser maior, então, primeiro eu tenho que estar pronta. Então, eu vou lá e vou escalar, tá? Como é que eu vou estar quando eu termino a escalada? Então, assim, provavelmente, estruturalmente, eu vou estar mais rígida. Pode ter uma desidratação, porque a gente não leva muita água, tá? Não tem condição de levar muita água. A comida também não é uma comida tão nutritiva, né? Apesar de a gente levar ovo, às vezes, mas, assim, é escasso nessas horas, entendeu? Então, eu volto para casa, tá? Terminou a escalada, volto para casa. Então, o que eu tenho que ter para me refazer, para criar um cenário favorável,
para refazer e para harmonizar essa tensão que está aumentada porque eu fiz uma demanda maior, me exigiu, né? Uma demanda que me exigiu mais, em termos de força, de resistência, de pensar, de planejamento de ação, enfim. Então, assim, eu chego em casa, então eu tenho que me hidratar bem, eu tenho que comer algo que vai realmente me nutrir, eu tenho que descansar, ir para o chão, regularizar as áreas que ficaram rígidas, né? Muito tempo, com movimentos repetitivos, entendeu? E dormir, para no outro dia eu estar pronta. Para quê? Ou para escalar de novo, ou para vir trabalhar. Se isso não acontece, a sensação é que eu vai estar sempre devendo, que eu vejo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que não tem esse conhecimento, entendeu? Então, assim, parece que está sempre devendo e uma hora a conta vai estourar. Porque se eu não regularizo isso dessa forma, aí pode ser um prato cheio para numa próxima escalada eu me machucar. Do mesmo exemplo que você deu do trabalho. Tá? Quantas pessoas hoje têm um trabalho com um nível de estresse muito alto? Entendeu? Então, assim, já é estressante estruturalmente. A maioria fica muito tempo sentada. Sim. Não muda a posição. Ponto 1. E aí é estressante também no lidar com as questões. Então, essa pessoa que chega em casa e está com esse nível de estresse muito alto e ela não abaixa isso, ou seja, ela não tem o conhecimento de ir para o chão, ela não tem o conhecimento de se amaciar, que é uma proposta que a gente ensina aqui. Ou ela não tem o conhecimento que ela precisa de se alimentar bem para isso, tá? Porque assim, às vezes até a gente tem esse conhecimento da alimentação, entendeu? Mas não só no contexto de emagrecimento, mas é num contexto de promover vida, entendeu? É um outro tipo de contexto, sabe? Se ela não tem esse tipo de conhecimento, então assim, provavelmente ela não vai dormir bem. No outro dia ela vai acordar muito cansada, sabe? Uma coisa puxando a outra, entendeu? E na hora que vê, tá uma bomba relógio, que é o que a gente vê aqui. Pessoas, assim, doentes, pressão alta, com dores crônicas, precisa de uso de medicamento diário, enfim. Que é o nosso arroz com feijão, praticamente. E a gente acaba que a gente está falando de coisas que teoricamente são muito simples, né? Quando a gente está assim conversando, falando sobre isso, parece tão simples essas atitudes, né? E elas se tornaram tão complexas, né? Como a gente se afastou tanto de uma coisa que tem a ver com percepção, com deitar no chão, que é algo disponível, né? O chão tem em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Eu acho que a gente fugiu muito do que é simples. Tá? E a gente acabou responsabilizando algo que deveria ser da nossa responsabilidade para profissionais ou para medicamentos e para profissionais, né? Principalmente. Então, assim, eu vejo muita experiência bacana de alunos que trazem, eu estava assim, eu estava assado, estava triste, eu fui para o chão, eu fiquei no chão, eu fiz um pouquinho de coisas que vocês ensinaram aqui e eu levantei melhor. E ir para o chão, né? Além da pessoa se perceber, se conhecer, né? Conhecer esse estado de tensão, o chão ele vai favorecer essa harmonização, harmonização das áreas rígidas. Entendeu? Eu acho que isso realmente vai trazer um conforto, ainda mais hoje que a gente está vivendo num nível de estresse altíssimo. Tendo que lidar com um nível de estresse mais alto. Principalmente quem mora em cidade grande. Sim. Então, aqui no Estúdio Delune, a proposta, além da reabilitação, é de manter esse trabalho de movimento, pensando nessa regularização, sabe, do estado de tensão, levando os alunos a se conhecerem, a se perceberem cada vez mais, ensinando, tornando-os mais independentes e responsáveis por essa regulação, por esse ajuste. E assim, o que eu vejo de benefício, eu vejo as pessoas cada vez mais trazendo, estou machucando menos, tive uma dor, estava viajando, tive uma dor, mas fui para o chão. E consegui me resolver, consegui me ajustar, entendeu? Então, assim, é nesse lugar, eu acho que mais do que só realizar movimento, sabe? É ter todo esse entendimento, aprender todo esse conteúdo
Envelhecer melhor. Isso. E, não, acho isso muito bacana, né? É. Envelhecer bem, em bem-estar. Em bem-estar. Sabe? É totalmente contra o que a gente aprendeu, né? Ah, vai ficando velho, vai ficando ruim. Exatamente, é isso.